Olá, meus queridos amigos aí da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor. É uma alegria estarmos aqui novamente, refletindo sobre os temas, dentro desse projeto maravilhoso, Jesus, Luz das Nossas Almas. Nós escolhemos hoje uma das passagens de Amélia Rodrigues, que está na sua obra, uma obra belíssima, como todas, Quando Voltar a Primavera. E nessa obra, Quando Voltar a Primavera, num de seus capítulos, a nossa Amélia Rodrigues, partindo do texto do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, vai ministrar maravilhosa lição para todos nós acerca da mediunidade. Por isso, demos como título a essa nossa conversa de Ponte Mediúnica. A nossa Amélia Rodrigues, mais especificamente Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, baiana, de Santo Amaro da Purificação, terra de Dona Canoa, de Caetano, ela foi uma grande professora, professora emérita, se destacou pela sua didática, sua pedagogia, publicou obras não relacionadas à doutrina espírita e depois deixou um legado, digamos, um legado espírita maravilhoso. Muitas obras, como tantas já têm passado por aqui nesse projeto maravilhoso. E Quando Voltar a Primavera é, então, uma dessas obras. Há Primícias no Reino, Pelos Caminhos de Jesus, tantas obras belas aí, que esse projeto oportuniza, que nós conheçamos um pouquinho mais a fundo a grande obra dessa grande poetisa e grande espírita também. Como normalmente faz, nesta passagem, e é interessante aqui a gente observar, uma passagem muito conhecida de todos nós espíritas, porque Kardec também explorou esta passagem do Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 16, mas ele explorou dando ênfase à reencarnação. E a nossa Amélia Rodrigues vai aproveitar da mesma passagem, como a gente vai ver, para dar ênfase à mediunidade, ou uma das faces da mediunidade. E ela começa, então, esse seu ensinamento fazendo uma contextualização daqueles tempos em que Jesus esteve aqui conosco. Diz ela que são aqueles os dias da esperança, das festas da alma. Eram, porém, homens algo confusos. Amavam a luz e temiam-na, fugindo para as torpes querelas, as mesquinhas disputas, os debates infantis. Então podemos imaginar há 2000 anos, quando Jesus esteve aqui encarnado entre nós, quanta luz ele trouxe. Por onde passava, que psicosfera o acompanhava, como ficava o semblante, o ânimo em torno dele. Mas mesmo assim, com toda a força de um espírito puro, governador do planeta Terra, ainda os homens ficavam algo confusos, temerosos. E ainda hoje é assim, 2000 anos depois. Quantas vezes ainda pairamos diante de questões e não temos ainda a confiança, a força e a fé necessárias para nos entregarmos plenamente aos ensinamentos do Cristo. Ainda titubeamos em alguns momentos de perdoar, em alguns momentos de sermos mais indulgentes. Por isso, Amélia Rodrigues trata dessa contextualização. É como a pessoa que está muito tempo no escuro, de repente uma luz forte, a luz ofusca. E ela tem instintivamente a reação de fechar os olhos. Há uma música muito interessante do compositor Lupicínio Rodrigues, um grande autor dos sofrimentos, das questões, das paixões, E ele, numa das canções, dando um conselho aos jovens, porque ele já estava com uma certa idade, ele dizia assim que muitas vezes nós deixamos o céu por ser escuro e vamos ao inferno à procura de luz. É exatamente isso que a Amélia nos trouxe ali. Amavam a luz e temiam-na,
fugindo para torpes querelas, debates infantis. Nós estamos caminhando, né? É um grande processo, é uma longa jornada, mas estamos, com certeza, avançando. Feita essa contextualização, então ela traz para nós uma conversa de Jesus com os discípulos em Cesareia de Filipe. Jesus chama os discípulos e faz aquela pergunta essencial, que todos nós espíritas já conhecemos muito bem, quando ele diz assim, né, se dirigindo aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aqui é interessante, né, nós pararmos já um pouquinho na própria pergunta, porque quando Jesus se dirige aos discípulos, nesse primeiro momento, ele não está perguntando o que eles, os discípulos, veem, como eles entendem o próprio Cristo. Mas ele quer saber deles o que os outros, aqueles doutores da lei, as pessoas comuns, o que estavam falando a respeito do Filho do Homem. E é interessante a gente observar também que essa expressão, o Filho do Homem, de onde ela vem? O que quer dizer o Filho do Homem? Porque é Jesus que a usa. E Jesus a usa justamente porque no Velho Testamento aparece muitas vezes essa expressão, o Filho do Homem, né? E é lá do profeta Daniel, o livro que está aí no Velho Testamento, que vamos encontrar umas das passagens. Daniel tinha sonhos, tinha visões, e ele trazia depois à luz a interpretação dessas visões e desses sonhos. E numa dessas visões, justamente ele vê aproximando-se de um ancião, alguém que ele diz assim, que parecia o filho de um homem, a quem foi dado todo o reino, o poder e a glória, para que imperasse sobre toda a humanidade. E essa expressão, a quem lhe foi concedido o reino, o poder e a glória, se nós lembrarmos, Jesus atrás, quando nos ensinou a oração dominical, pois é teu o reino, o poder e a glória, né? Muitas vezes nós vemos grandes oradores encerrando, completando essa oração ensinada pelo Cristo, exatamente dessa forma. Então, o Filho do Homem representa aquele que tem o poder, o reino e a glória. Ainda mal interpretada na questão e nos tempos do Velho Testamento. É o Cristo que vem ensinar a melhor interpretação, então, do Filho do Homem. Não alguém que viria com um poder, com um exército, com espadas, subjugar outros povos, como muitos pensaram, né? Muito tempo os judeus pensaram assim, era o Messias. Mas não. O Filho do Homem é nesse sentido, desse espírito puro, absolutamente desenvolvido, que veio nos mostrar o caminho para também vencermos as agruras e as dificuldades na jornada rumo à iluminação. Mas voltando ao texto, então Jesus pergunta aos discípulos o que o povo estava dizendo, quem eles achavam que era Jesus. Se eles achavam que era ele o Filho do Homem. E os discípulos respondem: dizem uns que tu és João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. É essa passagem que Kardec vai explorar no nosso Evangelho, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vai explorar, então, a reencarnação. E por que vai explorar? Porque se o povo, no seio daquele povo, havia esse pensamento de que Jesus poderia ser Elias, por exemplo, que é século V antes de Jesus, Jeremias, século IX antes de Jesus, então está se falando da reencarnação. Muito bem. Mas aí Jesus vai continuar o diálogo e agora ele vai se dirigir especificamente a um dos discípulos e quer saber desse discípulo o que ele pensa. Então Jesus olha para Pedro e diz: e vós, Simão, quem dizeis que eu sou? E nós sabemos, né, que nesse momento Pedro diz: és o Cristo, Filho de Deus. Jesus, maravilhado com a resposta e observando muito além da zona física, vai dizer: bem-aventurado és, Simão Barjonas,
porque não foi a carne ou o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E quando Jesus diz que não foi a carne ou o sangue que revelou, mas o Pai que está no céu, ele está então trazendo essa questão da influência que estamos submetidos, da possibilidade do intercâmbio entre dois planos, o plano espiritual e o plano material. Amélia Rodrigues dirá então que nasce nesse momento a Igreja da Revelação Espiritual. Estão autorizados os intercâmbios. Os dois mundos confraternizam em abundância a partir deste momento. Estão autorizados os intercâmbios entre encarnados e desencarnados. Prosseguindo com o Evangelho de Mateus, revela então o evangelista que Jesus, a partir desse momento, começa a falar com os discípulos sobre o que ocorreria mais adiante com ele. Que ele passaria por grande sofrimento, que ele iria para Jerusalém, que ele cairia nas mãos dos líderes religiosos, que ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Jesus já havia pregado o Sermão do Monte, já tinha trazido todas as boas-aventuranças, operado várias curas e várias interferências em questões de obsessões. Então, os discípulos ouvem esse relato de que ele sofreria nas mãos de pessoas mais ignóbeis, ignorantes, muito inferiores a toda a possibilidade dele, e ficam perplexos. Mas é Pedro que mais vai se exaltar. Pedro, então, chama Jesus à parte e, de uma certa maneira, até o repreende, faz uma admoestação para o Cristo, conforme narra Mateus. Diz a ele: não, jamais, Senhor, jamais, isso nunca que acontecerá. Você está muito além dessa gente, dessas pessoas. Essa é a passagem. Nesse momento, Cristo, então, vendo que Pedro está sob a influência de espíritos inferiores que buscam induzir a vaidade, a arrogância, ele vai expressar uma frase que só a doutrina espírita poderia esclarecer. Porque se imaginamos a cena, Jesus está olhando para Pedro, muitos estão olhando para Pedro e só estão vendo Pedro. Jesus, que tinha uma visão espiritual plena o tempo todo, no estado de vigília, como espírito puro, obviamente, percebia além da zona física e percebia a influenciação a que Pedro estava submetido. Então ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo. Não está falando para Pedro. Não é Pedro que deve se afastar do Cristo, mas são aquelas entidades perversas que assediam a Pedro, é que devem se afastar. Porque me serves, diz o Cristo, de escândalo. Lembrando que as tradições mais respeitadas hoje traduzem escândalo por pedra de tropeço. Então podemos ler: se afasta de mim, espíritos inferiores, porque me servem de pedras de tropeço. Essa grande lição que o Cristo ensina. Então, Amélia Rodrigues nos dirá: pela ponte mediúnica transitam anjos e demônios, conforme a concessão mental e emocional do seu detentor a cada momento. Essa frase da Amélia Rodrigues é maravilhosa, o ensino é muito profundo, porque muitas vezes nós imaginamos que a influenciação espiritual que pode ser exercida sobre nós, ela é algo mais pontual. E não é. Ela pode ocorrer e ocorre a todo momento. E ela será uma interferência, como a gente vai ver na frente, benévola ou malévola, de acordo com o nosso estado emocional, mental, íntimo, de cada momento. Né? De cada momento, como nos ensina aí a Amélia. E ela diz, então, que essa batalha é sutil e perigosa, porque a influenciação espiritual muitas vezes vem de maneira sorrateira, silenciosa, disfarçada,
como exatamente ocorreu nessa passagem que Jesus traz. E Jesus, obviamente, não está ensinando ali uma lição para Pedro e mais alguns. É uma lição para sempre, para toda a humanidade, que devemos guardar para nós todos os dias, que estamos afetos a essa influenciação. Daí Amélia dizer que é uma batalha sutil e perigosa. Diz ela, a delicada mediunidade do apóstolo, que recebeu a inspiração do céu há pouco, num instante de invigilância, sintoniza com a representação do mal. Surge aqui, então, duas palavras, né? A invigilância e a sintonia. Invigilante significa que me permiti a um padrão vibratório mais denso, mais pesado. Sintoniza significa que a partir deste padrão vibratório eu crio uma conexão com espíritos que vibram nessa mesma faixa. Então, no momento, Pedro sintoniza com o alto. No momento seguinte, sintoniza com as trevas. No momento de invigilância, dirá Amélia Rodrigues. E aí, então, é nessa passagem que Jesus traz para o mundo essa possibilidade da influenciação através da inspiração, dirá Amélia Rodrigues, a que todos estamos afetos nesse mundo. Então, nós vamos trazer agora alguns slides, eu peço licença, para que a gente possa trabalhar, então, essa questão da influência espiritual, que trazemos aqui sob o título Intercâmbios Espirituais. Intercâmbios. Influenciamos e somos influenciados a todo instante. Não é verdade? Quando falamos de influência espiritual, temos que imediatamente retornar sempre a essa questão emblemática do Livro dos Espíritos, a de número 459. Quando Kardec pergunta, então, aos espíritos superiores, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E todos nós, espíritas, conhecemos muito bem, e mesmo já conhecendo e tendo lido tantas vezes, ainda ficamos assombrados com a resposta que foi dada, porque a resposta foi: influem muito mais do que imaginamos. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. De ordinário somos dirigidos pelos desencarnados. Faz parte do nosso dia a dia, do nosso momento a momento. Muitas vezes, então, do momento de rompante, estamos ali sob o assédio, sobre a influenciação. Assim como no momento maravilhoso de luz, de indulgência, de perdão, estamos igualmente sobre a influenciação de espíritos que nos são benévolos, espíritos mais elevados que nós e nos auxiliam na jornada. Há uma passagem que eu achei legal trazer aqui, porque nós estamos falando de um dos tipos, né, da mediunidade, que é a intuição ou inspiração. Tem essa canção muito conhecida, né, de autoria do Renato Teixeira, a letra e a música de autoria do meu xará, o Almir Sater. Tem essa pequena passagem para a gente lembrar dela. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E é interessante porque é uma letra tão profunda, nós não vamos examiná-la hoje aqui, não é o nosso objeto, mas eu achei interessante porque há uma entrevista do Almir Sater com a Inesita Barroso, no ano de 2012, em outubro, em que a Inesita pergunta para ele como ele compôs essa música, como essa música surgiu para ele. E ele vai relatar, então, que ele, muito amigo, né, do Renato Teixeira, tinha ido a um jantar na casa do Renato. Jantar íntimo, só ele e a família do Renato ali. E eles chegam e a esposa do Renato está terminando o jantar. Então pede que aguardem um pouquinho. E o Almir vê ao lado ali um violão velho, pequeno, até com uma corda quebrada, senta no banquinho e começa a dedilhar. E imediatamente sente que vem esse fluxo e começa a dedilhar a melodia dessa música. O Renato Teixeira ouve, pega um lápis, um papel que estava ali, um rascunho qualquer, e a letra sai naquele momento,
naquele momento ali. Então ele diz assim que, nessa entrevista com a Inesita, né? Eu acho que não tem talento para fazer uma música desta em 1 ou 2 minutos. Ela foi psicografada mesmo. Então, a gente tem aqui um exemplo muito tranquilo dessa influenciação a todo instante, a qualquer instante da nossa vida. E devemos fazer uso, o bom uso dessa possibilidade. Para falarmos um pouco tecnicamente dessa questão da influenciação, nós podemos dividir esses intercâmbios em 2 grandes grupos. Há intercâmbios anímicos e há mediúnicos. Nós dizemos que o intercâmbio é anímico quando o protagonista desse intercâmbio, aquele que busca essa relação entre encarnado e desencarnado, somos nós, a própria pessoa, o encarnado. E isso é muito comum naqueles momentos em que Kardec chama de momentos de emancipação da alma. Especialmente quando estamos dormindo, né? Os laços que nos prendem, eles se afrouxam e nós nos libertamos parcialmente do corpo físico e vamos ter relações, vamos interrelacionar com desencarnados. É um típico exemplo de intercâmbio anímico. O protagonista sou eu, o encarnado. E há os ditos mediúnicos, que são muitos. E o mediúnico sempre vai ter a presença de um médium, alguém que faz essa ponte, que possibilita a ocorrência deste intercâmbio. E há muitos tipos, há muitas faces, através de muitas expressões podemos exercer essa mediunidade. Psicografia, psicofonia, psicometria, muitas outras. Aqui o tema de hoje, proposto por Amélia, nos fala da intuição ou inspiração. A rigor não são a mesma coisa. Kardec nos lembra que a intuição ela é mais contundente. O Espírito vem e nos insinua de uma forma mais intensa. A inspiração é mais leve, ela é mais sutil. Mas para os fins da nossa conversa de hoje, vamos entender como intuição e inspiração sinônimos. Né? Pedimos licença para isso. Lá no Livro dos Médiuns, então, Kardec vai nos explicar. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Lembra a lição, né, de Jesus com Pedro? Para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, ou seja, frequentemente, cometemos o erro de não seguir. De não seguir. Aqui um alerta do codificador, olha, estamos sempre diante da possibilidade de absorver um fluxo mental de um espírito que quer o nosso bem. Devemos aproveitar. E ele arremata dizendo que se todos nós estivéssemos bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do anjo da guarda ou espírito protetor. E é uma verdade, não é? Eu costumo dizer nos grupos de estudo que tenho a oportunidade de coordenar, tenho tido a oportunidade ao longo desses anos, que nós espíritas, às vezes, justamente nos momentos em que estamos enfrentando algum tipo de dificuldade, esquecemos das ferramentas que a própria doutrina nos coloca à disposição. E uma delas é essa. Então, no momento de perturbação, seja uma questão ligada às finanças, conjugal, de trabalho, de amizade, na casa espírita, enfim, algo que está a nos preocupar, que nos magoou, que nos tirou, né, de uma certa forma, de um momento de equilíbrio, nesses momentos é que devemos, então, buscar sintonizar com o alto e absorver a influenciação benévola através da inspiração. Leon Denis, na grande obra desse apóstolo do Espiritismo, a grande obra No Invisível, vai chamar a atenção para um detalhe que nós vimos ali nessa questão do Almir Sater recebendo nessa canção junto com o Renato Teixeira. Olha o que o Leon fala. Os sentidos psíquicos podem ser utilizados mesmo no estado de vigília, ou seja, no estado acordado, justamente como eles estavam ali aguardando o jantar.
Basta para tal, para recebermos essa influenciação, mesmo acordados, que nos abstraiamos das coisas materiais, que cerremos, ou seja, fechemos os sentidos físicos ao ruído exterior. E por um esforço de vontade, devemos interrogar o nosso sexto sentido, a intuição ou percepção espiritual. É por esse sentido que entramos em contato com o mundo dos espíritos. Ou seja, a qualquer momento do dia, podemos nos valer dessa possibilidade de sermos intuídos, inspirados pelo alto. Para isso, precisamos nos abster um pouquinho, né, de toda a barulheira, das confusões, do ruído exterior, como diz o Leon, e buscar receber o influxo mental a partir de espíritos benévolos que nos atenderão e nos atendem o tempo todo. Tecnicamente, como isso ocorre? Marlene Nobre, a grande Marlene Nobre, de várias obras ligadas à mediunidade, ministrou ensinos maravilhosos, mas tem uma que eu gosto mais, que é o dom da mediunidade. Ela vai falar das correntes mentais. Diz a Marlene: por nossos pensamentos, exercitamo-nos no campo da assimilação das correntes mentais, assimilação de correntes mentais, segundo nossos desejos e propósitos, elegendo nossas companhias boas ou más. Ou seja, nós escolhemos, é como uma chave, é a sintonia, né? Com quem eu quero sintonizar. E basta para que sintonizemos com o bem, que estejamos pensando no bem, agindo no bem, especialmente. Eu não preciso todo o tempo elevar uma prece, qualquer gestual, qualquer ritual, qualquer local especial, nada disso. Então, no momento que eu estou, por exemplo, distribuindo um alimento ao necessitado, no momento que eu estou sendo mais compreensivo com o erro do irmão, da esposa, do pai, do colega do trabalho, do colega na casa espírita, todos esses momentos que estou praticando as lições do grande mestre Jesus, eu imediatamente abro a possibilidade para assimilação de correntes mentais elevadas, favoráveis. E é isso que importa para nós. Nós podemos imaginar, eu trouxe aqui apenas uma figura ilustrativa que mostra muito bem essa questão de como que assimilamos um fluxo mental de um terceiro desencarnado, né? Nós temos em torno de nós um campo eletromagnético que nada mais é do que a expressão do nosso estado íntimo, que é um campo formado pelas vibrações de todas as células do nosso corpo físico e perispiritual, e que reflete o nosso estado a cada momento. Então nós vibramos. E quando lançamos nosso pensamento, que é matéria, como nos ensina André Luiz, pensamento é matéria, nós a lançamos, ela vai caminhar por ondas. Ondas que vão vibrar com uma frequência alta ou baixa, dependendo da qualidade desse pensamento. E assim criamos essa túnica eletromagnética em torno de nós. Quando ela está nesse estado, digamos, elevado, ela vai casar plenamente e permitir uma conexão com espíritos elevados. E através desse campo, então, de interpenetração, que a gente marcou aí, ó, há um campo em que se interpenetram esses campos eletromagnéticos. E é a partir dessa interpenetração, dessa conexão, como se fosse um plug na tomada, é que o fluxo mental, então, do nosso espírito protetor pode chegar até nós. Mas da mesma maneira também, quando estamos num estado inferior de pensamento, de qualidade, de ação, de leitura, de emoção, nós também podemos receber os fluxos mentais de entidades inferiores. André Luiz, na grande obra Mecanismos da Mediunidade, uma obra mais complexa, mas que traz informações técnicas de como o fenômeno ocorre, de como sintonizamos, como recebemos esses fluxos mentais, ele chama esse campo de integração magnética. Mas para nós aqui o mais importante é sabermos que se pensamos no bem, se estamos agindo no bem, naturalmente criamos um campo favorável à insinuação,
a inspiração, a intuição de espíritos elevados, como o nosso espírito protetor e outros também. Assim, temos aí simbolizado a influência possível do bem ou a influência possível, igualmente, do mal. Agora, como durante um momento em que estamos sendo influenciados, nós vamos reconhecer se essa influência é para o bem ou provém de um espírito inferior, então para o mal. Kardec se preocupou com isso. E no livro dos Médiuns, ele traz para a gente umas dicas muito interessantes. Diz o codificador, né, o que devemos fazer para reconhecer quem está nos influenciando. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, eles aconselham. Se não são escutados, retiram-se. Já os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos, não se afastam enquanto não atingem o seu intento. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Então, se eu estou sendo intuído para qualquer coisa que seja diferente de amar, perdoar, compreender, ajudar, não é de um bom espírito que isso vem. Se eu estou sendo influenciado de uma maneira imperiosa, como diz ali, Joana de Ângeles chama aquele estado de mente febricitante, que é quando um pensamento vem, bate na nossa mente, você quer se livrar dele e parece impossível. Você vai dormir, não consegue, vira para um lado, para o outro. Mente febricitante. Isso é um sinal claro de uma influenciação de um espírito de ordem inferior. E o último ainda, né, última dica de Kardec para percebermos a qualidade da influência, né? Jamais os bons espíritos aconselham, senão que seja perfeitamente racional. Então, se eu recebo uma intuição que não me parece, não cabe bem dentro da minha razão, descarte. Vamos sempre observar, como em tudo, né, que a nossa doutrina explica, a razão. Aquilo tem que ser perfeitamente racional, possível, científico. Nada diferente disso pode provir de um bom espírito. Muito bem. Mas se percebemos que estamos diante de uma influenciação de um espírito mais atrasado, pelo cunho, né, dessa intuição, como devemos proceder? Como lidar com isso? Aí tem umas dicas muito interessantes. Primeiro, entender que aquele que está nos influenciando é um obsessor, está nos obsediando. Mas quem é o famoso obsessor? É alguém como eu, como você, como qualquer um de nós, que no momento de desalinho com o pensamento do Cristo, acaba se sentindo no direito de obter uma vingança, um desforço sobre alguém, porque entende que foi agredido no passado. Então, nós colocamos ali, né? Obsessor, antes de tudo, é um sofredor, cujo sofrimento, muitas vezes, nós mesmos é que causamos. Nós mesmos, muitas vezes, causamos. Se olharmos para trás na história da nossa humanidade, a gente vai ver que é uma história de guerra, de escravização. Todos nós passamos nessas inúmeras, né, jornadas que já vivenciamos por muitas situações. E, por certo, cometemos graves equívocos. E, muitas vezes, alguém que está nos obsediando está vindo à conta de uma vingança do nosso passado. Reconhecer isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu estou nesse momento desse assédio, dessa opressão, dessa coisa imperativa, dessa mente febricitante, é hora de eu pedir perdão ao obsessor. Poxa, mas eu não sei o que eu fiz. Não tem problema. Muito provavelmente erramos, né? Vamos pedir perdão a ele, que compreenda, que não cometa o mesmo erro que nós cometemos no passado, quando está aí a nos querer prejudicar. Então vamos orar por ele, que Deus o abençoe, que ele enxergue a luz. E principalmente vamos praticar o bem. Praticando o bem, nenhum espírito mal resiste. Mais cedo ou mais tarde, ele é levado também para essas trincheiras, para a seara do Cristo. E aí, ao invés de eliminar esse espírito obsessor, nós o convertemos em um amigo iluminado.
E é interessante que nessa passagem de Mateus que estamos examinando, Jesus, então, depois dessa frase severa com que afasta a entidade que influenciava Pedro, ele vai trazer um ensinamento maravilhoso. O núcleo do ensinamento, do pensamento do Cristo. Ele vai dizer assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quanta coisa aqui. Negar a si. O que é negar a si? Negar a si mesmo. O que é tomar a cruz? E o que é, então, seguir o Cristo? Negar a si é abrir mão de si. É abrir mão do nosso egoísmo. É deixar para o outro a oportunidade, mesmo quando ela nos pertencia. É fazer pelo outro o que não faríamos sequer a nós mesmos. É a renúncia. Nada mais é do que a renúncia. E quando Cristo fala, então, acompanhar-me, ele quer dizer seguir os mesmos passos que eu segui, rumo à luz que eu alcancei. Então, eu vou retornar aqui para essa nossa presença mais inteira na tela, para podermos refletir sobre esse ensinamento final. Né? Negar a si é negar ao egoísmo, é abrir mão nas pequenas coisas de algo que até teríamos direito, mas abrir mão em favor do outro. Tomar a sua cruz. Quando Cristo nos fala tomar a sua cruz, esse nosso passado. Não podemos deixar de reconhecer que muitos equívocos já foram cometidos e ainda cometemos. E dentro desses equívocos, prejudicamos outrem. Então, precisamos tomar a nossa cruz. Na grande obra de Kardec, O Céu e o Inferno, nós vamos lembrar o quê? Que quando cometemos uma falta, 3 passos são necessários para apagar o seu rastro. Primeiro, o arrependimento. Depois, a expiação. E, por último, a reparação. Então, de todos os equívocos que cometemos, passaremos por essas 3 fases. Do arrependimento, que é reconhecer o equívoco. A expiação, que é vivenciar as consequências típicas daquele equívoco como uma espécie de complemento do ensinamento, para reter aquela lição. E depois, reparar o dano causado. Aí sim estaremos em condição de seguir o Cristo, de fazer a mesma jornada que ele fez. Muito bem, meus queridos amigos, nós ficamos por aqui, então, com essa mensagem de Jesus, desejando a todos vocês muita paz no coração e que possamos, né, a partir desses ensinamentos que trouxemos à luz nessa conversa que tivemos, possamos nos valer mais dessa intuição, dessa inspiração, e que ela provenha sempre dos espíritos elevados, e que, para tanto, façamos aquela outra ensinamento belíssimo do Cristo, né, que é vigiai e orai. Um abraço a todos.